perdoe nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Ave Maria. Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Nossa Senhora da Boa Viagem. Reverendíssimo Padre Alex Oliveira, pároco desta paróquia em festa. Reverendíssimo Padre Márcio Oliveira, pároco da paróquia Santo Antônio de Santana Galvão, neste município de Dias d'Ávila. Reverendo Diácono Coríntio, estimadas irmãs franciscanas, autoridades aqui presentes, e saúdo cada uma delas na pessoa do excelentíssimo senhor prefeito Alberto. Querido e amado povo de Deus, estamos reunidos para concluir uma caminhada realizada em 9 noites, de uma preparação que é sempre necessária para que a festa de um padroeiro ou de uma padroeira seja de fato uma resposta de um trabalho missionário que se concretiza durante todo o ano na vida de uma comunidade paroquial. Não é só para cumprir um hábito anual, mas, antes de tudo, é justamente a oportunidade que Deus concede a todos que fazem parte daquela porção do povo de Deus, naquela paróquia, de aprimorar não só conhecimentos, mas também de realizar a possibilidade de dilatar o seu coração para que, de fato, os desígnios de Deus sejam manifestados de uma maneira concreta. Esse ano, a proposta do tema da festa nos convida a contemplar a paz como fruto da comunhão, participação e missão, bem como também o subtema desta noite nos diz o seguinte: educação, trabalho, diálogo entre as gerações, instrumentos para a construção de uma paz duradoura. Extraída da mensagem do Dia Mundial da Paz de 2022 do Papa Francisco. Mas antes eu gostaria de recordar que a primeira encíclica escrita pelo então Papa João 23, hoje São João 23, versava sobre justamente a necessidade da paz na terra. E acredito eu, meus irmãos e minhas irmãs, que este seja um desejo manifestado já quando Jesus ele ressuscita. É interessante observarmos que a primeira e única saudação quando Jesus ressuscita para a comunidade apostólica é justamente: a paz esteja convosco. E não são apenas palavras soltas ao vento, mas é justamente o desejo para que a paz que gera tanta coisa boa entre nós seja manifestada de maneira concreta como um compromisso diário de vida que se traduz justamente em atitudes que conduzem à paz. Estou dizendo isto, meus amados irmãos e irmãs, porque muitas vezes nos tornamos especialistas em falar de algum tema, mas o grande desafio não é apenas falar, mas de fato fazer com que tal tema, no nosso caso aqui, a paz, seja uma verdade experimentada. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, onde quer que nós estejamos,
possamos de fato ser construtores da paz. E não precisa muita coisa, precisa sim que haja uma abertura de coração, porque até em casa, quando somos crianças, se nós não tomarmos cuidado como pais e mães, nós vamos transformar as nossas crianças em verdadeiros guerrilheiros. Repare, eu me lembro quando eu era pequeno, talvez até inconscientemente, Padre Alex e Padre Márcio e Corinto, Diácono Corinto, mas eu me lembro que a ordem quando saía de casa para o colégio é: se voltar apanhado, apanha pior. E a gente está ensinando a paz. Coitado de meu pai e de minha mãe. Minha mãe, sobretudo, que não é graça, não é? Mas para dizer que inconscientemente, muitas vezes, nós vamos impregnando na vida do outro, não os sentimentos bons, mas muito pelo contrário, as coisas que não ajudam, mas pelo contrário, prejudicam a vida humana, prejudicam a possibilidade da vivência de uma comunhão verdadeira, que inicia primeiramente pelo respeito ao outro. Para que a participação na igreja não seja apenas um suceder-se de ritos esvaziados, mas que de fato a nossa participação na comunidade cristã permita-nos atualizar o pedido de Jesus após a sua ressurreição. A paz esteja convosco deve ser um desejo diário de cada um de nós, pois sem comunhão não há participação e, consequentemente, a missão anunciada não será a da paz, mas corre o risco de ser a minha missão pessoal. Aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que existe tão somente para satisfazer um ego pessoal. No dia do meu aniversário, dia 3 agora, fiz aniversário natalício, e eu celebrei a missa às 10 horas da manhã, tranquilamente lá na catedral, e uma jovem mãe de família me disse assim: padre, eu gostaria de dar um testemunho no final da missa. Eu disse: tudo bem, só que eu não estou sabendo que o testemunho foi para acabar comigo. Aí eu disse, aí ela começou, mas veja que eu estou brincando, não foi para acabar, veja, para mostrar que Deus realiza as coisas impossíveis na vida do ser humano. E ela começou a falar de mim, dizendo que ela frequenta uma realidade religiosa católica, um grupo, né? E que ela mora em Camaçari, mas ela está vinculada à paróquia Santana, mas que muitas vezes vai às missas na catedral. E disse que quando chegava para a missa, que me via, disse: ih, aquele padre azedo. Eu não sei porque ela disse que eu sou azedo, que até diabético eu sou, mas... Aí ela começou a falar e disse que um dia ela estava tão desesperada, que chegou lá e quando se bate de frente com quem? O meu azedume. Padre, eu nem me lembrava disso, que precisava falar comigo. Ela disse que eu atendi ela, conversei com ela, e ela me disse: padre, naquele dia eu saí dali completamente com uma ideia diferente do Senhor, porque Deus nos pega cada peça que a gente não imagina. E eu me dei conta de que o azedume não era no Senhor, mas era no meu coração. Eu contei isso aqui agora para dizer que só existirá paz, de fato, se a gente conseguir não colocar a responsabilidade no outro, mas que de fato a gente possa fazer um pacto, primeiramente conosco, inicialmente conosco, para que no ambiente da política, o senhor prefeito está aqui hoje, para que no ambiente da educação, para que no ambiente familiar, para que no ambiente eclesial da comunidade cristã, de fato, este seja um desejo, antes de tudo, particular meu, que possa se estender na vida do outro, para que de fato sejamos esta igreja que não incentiva a violência, que não incentiva a guerra, que não incentiva a destruição do outro, mas muito pelo contrário, a igreja que promove a justiça e a paz,
pois esta é a nossa missão: salvar o homem na sua integridade, salvar o homem na sua dignidade, traduzir de maneira sincera e verdadeira a luta constante que devemos travar para que a paz aconteça, como nos disse a carta aos Hebreus na segunda leitura de hoje, pois não é uma tarefa fácil, mas que devemos empenharmos-nos com perseverança neste combate que nos é proposto a cada dia. Neste combate que nos é proposto, para que as ações não levem à violência, mas muito pelo contrário, desarmem os corações e as mentes, para que, de fato, acolhamos aquilo que Jesus nos disse há pouco no Evangelho, na língua portuguesa, de uma maneira contrária àquilo que poderíamos compreender. Pois Jesus diz: não vim trazer a paz, mas a divisão, justamente para que diante da tentação da divisão, nós sejamos os construtores desta paz que o Cristo nos oferta de maneira gratuita. Se isto acontecer na nossa vida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.